Quando você se confunde com seus pensamentos, o que acontece com a sua vida? Quando você vive uma tempestade, não tem como, uma tempestade na sua empresa, na sua família, a sua mente vai começar a trazer uma série de pensamentos muito difíceis. Quando alguém faz uma acusação contra você, mas alguém diz que você não é capaz, ou diz que você é uma pessoa incompetente, ou diz que você jamais vai conseguir vencer, alguém que tira de você, te ataca de uma forma dura, a sua mente tende a reagir com muitos pensamentos e emoções que são muito duras. Se você se identifica com esses pensamentos, você passa a ser uma pessoa frágil. Então, o primeiro princípio que a gente precisa entender para você mudar a forma como você lida com os problemas é que você não é os seus pensamentos. Tem um cara que eu pesquisei, estudei muito, chamado Eckhart Tolle, e ele traz números assim assustadores. Assustadores, para você entender como quando eu me identifico com meus pensamentos, eu me torno uma pessoa frágil. Então, a gente quer nos levar para uma posição diferente. Mas o Tolle, em várias pesquisas que ele fez, uma das que mais me impactou foi assim, que ele descobriu que 90% daquilo que passa na nossa mente, e aí eu quero que você entenda assim, ó, tudo que você pensa, aquilo vira traz, junto com o pensamento, traz emoções para o seu corpo. Então, se você pensa algo ruim de forma repetida, aquilo vai trazer emoções ruins de forma repetida para você. Então, quando você se identifica com seus pensamentos e você está vivendo um período muito duro na sua vida, a sua tendência é se entregar a esses pensamentos ruins, e aqueles pensamentos trazem com ele emoções ruins, e a sua energia vital, a sua capacidade de produzir, a sua capacidade de enxergar as coisas como de fato são, elas desaparecem. E aí o Tolle traz um número que é assustador, que ele diz assim, que 90%, pare e pense sobre isso, 90% do que passa na cabeça das pessoas hoje, do ponto de vista de pensamentos, de emoções, são fatos irreais, ou seja, não são conectados com a realidade, 90%, e desses 90%, a grande maioria são pensamentos maléficos. Como é que se chegou a essa conclusão? A pessoa tinha um pensamento, às vezes na família dele, por exemplo, não, a minha esposa não me ama, ela não me valoriza. E aí, quando você ia trazer aquilo para a verdade, para saber qual era a verdade da esposa, o que ela pensava, a forma como aquilo era real, a esposa não tinha aquele sentimento pelo marido. Aquilo era algo da cabeça dele. Às vezes a gente tem uma pessoa muito próxima da gente, e eu vou chegar lá na frente, nós vamos reforçar muito isso, que falam palavras para nós que destroem a nossa alma. Destrói a nossa alma. Uma frase, e aquilo ataca profundamente a gente, porque às vezes são frases que mexem com os seus valores, com coisas que você acredita muito. E aquilo te destrói. Aquela fala, em 90% das vezes, não é real. A pessoa não queria falar aquilo. Não era a intenção dela falar. Então, eu estou trazendo isso aqui para vocês entenderem o seguinte, que quando eu me amarro aos pensamentos, se eu vivo tempos muito difíceis, eu fico extremamente frágil. A minha vida tende a ir para estaca zero. Geralmente, eu vou abandonar projetos importantes, eu vou perder hábitos importantes, eu vou deixar de ter autoridades que eu estava construindo, volta para o zero, ou seja, a minha vida não progride. E eu garanto para vocês que essa é a realidade de muitas e muitas e muitas pessoas. Então, a gente tem esse processo de se identificar com os pensamentos, e eu estou dizendo para você, se você quer ter autoridade sobre a sua mente, e você pode anotar o que eu estou dizendo para vocês, a nossa mente, existe uma falácia, né, que diz assim que a nossa mente ela é muito poderosa, mas não é. Nós precisamos reconhecer, se nós quisermos de fato, se você quiser ter autoridade sobre a sua mente, você precisa reconhecer que a sua mente ela é frágil, ela é desgovernada e ela é muito instável. A nossa mente é assim, ela foi criada dessa maneira, nós depois lá para frente, em outras autoridades, vamos entrar muito sobre a forma como a mente trabalha, para a gente poder entender como é que se dão as relações sociais e também a questão dos relacionamentos. Porém, hoje, eu quero que você entenda o seguinte, que a sua mente ela é frágil. As pessoas não têm domínio, elas não são preparadas para poder gerir a mente.
todo mundo que nos cerca tem mentes descontroladas. Eu vou dar aqui uma analogia para você. Imagina a sua mente como se ela fosse um cavalo. Você acorda de manhã, a sua mente vai estar com muita energia e ela vai estar pronta para sair em disparada. Se você olhar para o comportamento de um cavalo, de forma geral, o que você vai encontrar são isso. São cavalos que vão fazer as coisas, mas eles não são guiados. Mas, ao mesmo tempo, esse cavalo, que não tem sabedoria, que ele não tem, às vezes, guia, mas que tem muita força, que precisa colocar isso para fora, quando ele é preparado, quando ele é treinado, quando ele é colocado da maneira correta, ele é capaz de ir para uma Olimpíada e ganhar uma medalha de ouro. O que você precisa entender sobre a autoridade da mente? É que a mente é uma ferramenta frágil. A mente é uma ferramenta, sim, muito instável. E ela é muito manipulável. Então, você vai precisar reconhecer as fragilidades da sua mente, reconhecer que você não é os seus pensamentos, para você ter a capacidade de começar a fazer a gestão da sua